Boa noite, pessoal. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante para a galera que está se desenvolvendo na arte do autocuidado. Então, o que acontece? Hoje sabemos que a medicina está avançando e e a população, né, vem adquirindo cada vez mais doenças crônicas. E essas doenças crônicas acabam se acumulando muitas vezes, se não tratadas adequadamente, e acabam evoluindo para alguns distúrbios, né, algumas disfunções. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses temas, principalmente uma das questões que os idosos sofrem bastante, que é a síndrome da fragilidade. E vou chamar aqui para falar comigo sobre esse tema a Manon, que é uma querida amiga, geriatra, e vamos discutir os aspectos tanto da medicina moderna, da geriatria, quanto também do ponto de vista do Ayurveda, da medicina chinesa e tudo mais. Certo? Vou achar a Manonzinha aqui no Instagram para colocar ela para dentro. Ó, gente, a gente também está gravando no, né, como chama? Na tela do Zoom, para que a gente consiga colocar depois no YouTube também, tá bom? Ah, não, Zitia, quem é você na fila do pão? Obrigado pelo convite, por aceitar o meu convite e conte para a galera aqui quem é você. Boa noite, Rick. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Não está baixinho, não. Não. Boa noite, Rick. Boa noite, pessoal. Só para eu ter uma ideia, eu queria saber se quem está assistindo aqui é profissional da saúde, pessoal em geral, só para a gente ajustar um pouquinho os nossos vocabulários aqui, e se caso a gente falar alguma coisa que não dê para entender, peçam para a gente explicar, por favor, tá? Rick, eu sou uma cigana e sou geriatra, sou paliativista. Ó, meu som está ruim. Eu acho que eu vou precisar tirar o meu fone, Rick. Espera só um pouquinho. Ah, melhorou bem. É o fone. Então, boa noite, pessoal. Eu sou geriatra, sou paliativista e eu lido diariamente com a síndrome da fragilidade. É um dos temas que eu mais gosto de estudar. E quando a gente estava procurando um tema em comum para a gente falar aqui na live, me veio essa possibilidade da gente procurar trazer para vocês como construir reservas boas para a gente chegar na terceira idade com uma boa qualidade de vida e para passar com menor vulnerabilidade pelas intercorrências que acontecem. E em 2050, os estudos mostram, Rick, que 1 em cada 4 pessoas vão ser idosos. Então, acho que todo mundo, todo profissional da saúde vai precisar saber lidar com o idoso e a gente vai precisar buscar melhorar nossa qualidade de vida para chegar bem na terceira idade, né? Então, é uma das minhas áreas de interesse, essa síndrome de fragilidade, porque está nessa interface de cuidado paliativo e geriatria, e eu achei que seria muito legal a gente falar sobre isso. Eu sou... Muito bom, Manon. Quem sou eu na fila do pão? É isso, eu sou uma goiana, mãe de gêmeas, que está morando no interior de São Paulo e tem paixão por essas duas áreas aí. E você? Quem é você na fila do pão? Manon, eu sou um cara que também adora desbravar a natureza humana, a saúde humana, a mente humana. Então, isso que desperta muito interesse acaba me fazendo estudar muito. Meu círculo de amigos geralmente são nerds como nós, que acabam sendo pessoas
ultra interessadas nesses mistérios e a gente vai estudando, né? E por vezes montando esse quebra-cabeça do que as medicinas tradicionais, milenares falavam, com o que a nossa medicina vai muitas vezes encontrando e que vai muito de encontro mesmo, assim, com o que as medicinas tradicionais falavam. Então, para mim, isso é muito incrível. E eu, né, você falando assim das filhas, onde mora, não tenho filhos, fiz uma vasectomia profilática e hoje não tenho casa também, fechamos nossa casa, depois de morar um ano em Ubatuba, um ano na Ilhabela e um ano em Sorocaba, e aí eu fico migrando, cada semana eu estou num lugar diferente. Eu era cigana, agora você é cigano. Agora eu assumi minha entidade cigana. Isso. E... Conte, Manonzita, quais são os fatores de risco para a síndrome da fragilidade? Como que faz o diagnóstico? Como que a galera tenta evitar esse processo? Então, antes de mais nada, Rick, a gente precisa entender que a síndrome de fragilidade, ela não é uma doença, mas ela interfere diretamente na expressão de outras doenças. A gente fala que é uma síndrome prognóstica, né? É um conjunto de alterações que acontecem nas reservas fisiológicas que a gente tem e secundário a várias coisas que a gente pode falar daqui a pouquinho. Então, a gente vai perdendo a capacidade de ter essas reservas ao longo da vida por conta de estresse oxidativo, disfunção mitocondrial, desregulação neuroendócrina, inflamação crônica. Então, várias vão minando as nossas reservas e a gente fica vulnerável. E isso, a fragilidade é o fator que interfere diretamente, principalmente em mortalidade em idosos acima de 75 anos. Então, nós que lidamos com pacientes acima de 70, 75 anos, precisamos olhar para esses pacientes, né? E o que significa você ser vulnerável? Você pode passar muito pior por intercorrências de saúde. Então, aumenta o número de hospitalizações, de quedas, de fraturas, de institucionalização, idosos em instituições de longa permanência. A morbimortalidade aumenta muito mais nesses pacientes. Então, a gente tem reservas fisiológicas muito baixas e aí a gente fica muito vulnerável para passar pelas intercorrências que acontecem. Para você ter uma ideia, quando eu falei essa questão de interferir na expressão de doenças, isso fica muito claro nas demências, né? Eu até te mandei uma figurinha sobre isso, assim. Um paciente robusto com uma mente sã, ele dificilmente vai desenvolver demência. Um paciente robusto com um sistema nervoso central doente, ele pode desenvolver demência, mas a chance é menor. Agora, um paciente frágil com um sistema nervoso central adoecido, ele muito provavelmente vai ter uma síndrome demencial. Então, a gente está falando só nessa expressão da síndrome demencial. Tem diversas outras patologias aí envolvidas, né? E não é só a questão física, porque quando a gente olha, a gente pensa assim, é um idoso frágil, é aquele idoso acamado, que depende para tudo, de outra pessoa para fazer suas atividades. Na verdade, isso é só a pontinha do iceberg, porque a gente tem um acúmulo de déficits aí. Então, não é só essa parte física. Então, a gente subestima o número de idosos frágeis quando a gente olha só para o físico, porque a gente tem esse acúmulo de déficits neuroendócrinos, de estresse oxidativo, que fazem que isso sim transforma o idoso num idoso frágil, sabe? Legal, mano. Eu acho interessante falar dessa questão do estresse oxidativo,
das questões dos danos mitocondriais, que é algo que a medicina ortomolecular fala há algumas décadas já, né? E é Sim, interessante que foi demorando para isso chegar na medicina mais catedrática, assim, convencional. sim, Tudo, né, a sim, medicina moderna, a ortomolecular sempre falou, cara, a base de várias doenças é muito parecida. Tem o estresse oxidativo, que vira uma inflamação, que começa um dano tecidual, e aí, né, todas as questões da importância de um equilíbrio do estresse oxidativo com o nosso sistema antioxidante, seja ele endógeno, né, com as nossas enzimas, ou seja exógeno até por conta de algumas suplementações que podem ser interessantes. Mas a medicina moderna sempre teve um choque, mas hoje em dia os estudos têm mostrado mesmo essa importância, né, da gente ter um sistema antioxidante funcionando bem, ou muitas vezes fazer a suplementação supervisionada, às vezes até guiada por um exame genético, para conseguir ter um máximo de otimização do nosso sistema antioxidante para ele evitar várias doenças. Então, as questões também da síndrome da fragilidade se encaixam, né? eu acho que permeiam isso tudo, assim. É, eu acho que tem a medicina, talvez, como você falou, catedrática, as pessoas têm muito medo da banalização desse outro polo, né, de uma medicina mais tradicional, da ortomolecular tradicional que eu digo, para antiga, né? Então, eu acho que existe o medo dessa banalização, mas está cada vez mais claro que se você não chega com uma robustez, com boas reservas na terceira idade, o que eu gosto muito de falar para os pacientes, quando eu vou convencê-los a fazer o que precisa fazer, é assim: você chegou com 80 anos independente e autônomo. Você quer continuar independente e autônomo? E o que precisa fazer para você continuar independente e autônomo? Né? Então, quando eu atendo um paciente que me acende uma luzinha, olha, esse paciente, eu acho que esse paciente é frágil, a gente estava falando de diagnóstico, né? Existem várias escalas que nos guiam para a gente fazer o diagnóstico de um idoso frágil ou não, mas a mais simples, ela chama frail, que é fragilidade em inglês, e ela avalia. Tem até uma aula que eu assisti esses dias para trás, estudando sobre isso, que ele fazia um paralelo com uma entrevista de uma jornalista famosa que ela falava que ela estava xoxa, capenga, anêmica, inconsistente e frágil. E isso lembra um pouco desses critérios da síndrome de fragilidade, que realmente você responde só sim ou não, tá? E se você pontua 1, você já é pré-frágil, para você ter uma ideia. Então, F, que é fragilidade, é fadiga, você se sente cansado, tem se sentido cansado nas suas atividades do último ano. Resistência é se você consegue subir um quarteirão, subir as escadas. O A é de aeróbico, se você consegue andar um quarteirão sem se sentir cansado. E de illness, se você tem mais de 5 doenças de uma lista lá específica. E L é de loss of weight, de você perder peso não intencional, 5% do seu peso nos últimos 6 meses. Então, não são critérios difíceis de você encontrar numa população acima de 75 anos, que não se preocupa com preservar as reservas, na verdade, fazer reservas para essa idade, né? Então, é nossa obrigação olhar para isso e tentar orientar. Isso é muito interessante, não, porque o Ayurveda fala bastante sobre o processo de envelhecimento, porque tem as fases da vida, né? A primeira fase da vida, ele é regido por um humor metabólico que chama Kapha, ou Kapha. Ele tem uma relação Conheço muito bem. grande, conhece bem, né? Dá uma acumuladinha fácil por aí. Então, o kapha está relacionado com o processo de formação de tecidos, é um processo mais anabólico, então forma tecido, traz umidade, traz nutrição para os tecidos, né? Ele gera estabilidade, enquanto depois na fase de adolescência, adulto jovem, e adulto no geral, predomina a pita, que é aquela questão do
tem qualidades do fogo, né? Então, as questões das acnes, o calor, o aumento do metabolismo, aumento de testosterona, né, que traz essa vitalidade, por outro lado, traz agressividade. E a terceira fase da vida é regida por Vata. Vata é esse humor metabólico que está relacionado com o catabolismo, com a perda de tecidos, né? E o que, que acontece? A gente vê muito, né? Ele é um dos pontos que você falou, e o Vata está relacionado tudo com essa questão de perda, né? Seja quase todas as perdas funcionais. Então, a pessoa começa a andar mais devagar, ela perde estabilidade, ela começa a ter mais tontura, né? Porque o vento balança as coisas, então o idoso às vezes começa a ter tonturas, começa a ter um andar mais lento, começa a ter perda de peso, começa a perder força na prensa da mão, começa a ter várias. E a questão do Ayurveda é exatamente, cara, segura a onda desse Vata aí, porque o Vata é o dosha que tende a desorganizar mais, né? Então a gente tem como uma base, tem até um texto clássico que chama Charak Samhita, que ele fala assim, tem linhas de médicos que só tratam o Vata, de tanto que o Vata é uma base causadora de processos de adoecimento e principalmente nas fases avançadas da vida, né? Tem duas coisas aí disso que você falou que eu queria comentar. Uma é que aquilo que a gente estava falando da fisiopatologia ali, que entra a questão da inflamação crônica com estresse oxidativo, disfunção mitocondrial, da desregulação neuroendócrina, que a gente tem menor nível de GH, de F1, de ideia, maior nível de cortisol. Isso tudo gera, isso tudo que você estava falando do Vata, que é sarcopenia, anorexia, baixa imunidade, aumenta o estado de coagulação, diminui, também aumenta, diminui, tem declínio cognitivo, que também está muito associado a Vata, transtorno de humor, né, transtorno de ansiedade, depressão. Então, esse é um ponto que também converge muito sobre isso que a gente estava falando, né? Porque essa parte da fisiologia é o que traz essa manifestação clínica da síndrome da fragilidade, com fraqueza, baixa resistência, perda de peso, que a gente fala inconsistência, inatividade. Isso se traduz nessa parte física clínica ali da síndrome da fragilidade, né? Manuseira, bem cara clássica de um diagnóstico de um Vata gravado no ponto de vista do Ayurveda, né? E é interessante que é isso. Acho que uma pessoa já perguntou aqui, tenho 46 anos, como faço, né, para ter essas reservas? Aí entra toda uma questão de estilo de vida, né, Manu? Atividade física, alimentação, gerenciamento de estresse. Acho que são vários pilares que a gente pode, né, equilibrar. Assim, eu acho que tem. Eu até falei numa live anterior que eu fiz que a gente tem 5 casas, né? Nosso corpo, a nossa mente, o mundo. E a gente precisa cuidar de todas essas casas. Se a gente dividir assim em um pilar, que são as nossas doenças e as condições que o idoso já tem, então cuidar das suas comorbidades, acompanhar as suas comorbidades com um especialista ou com um bom clínico, um Ayurveda, diminuir a polifarmácia, porque polifarmácia em idosos frágeis aumenta muito o risco de intercorrências, né? E polifarmácia, só lembrando que é acima de 5 medicações, a gente já fala em polifarmácia, medicações alopáticas, né? O outro ponto é a nutrição, e aí você vai dar um baile em mim. E o outro ponto é a atividade física, que não basta ser uma atividade física apenas aeróbica, a gente precisa de multicomponentes. Então, eu preciso de atividade resistida com aumento de massa magra, não adianta só caminhar. Então, vai ter que ir para academia supervisionada ou pilates, porque eu preciso aumentar a massa magra, né? E é muito importante ser supervisionada, é claro que não é a única
né, possibilidade, mas e também se em grupo, atividades em idosos em grupo também faz muito bem, estimula convívio social, estímulo neurocognitivo também, né? Então, essa parte de atividade física eu gosto muito de falar. Legal. Eu acho que esses pontos. Hoje tem a linha da medicina do estilo de vida, né? Tem até o colégio médico agora do estilo de medicina do estilo de vida. Eu acho que é bem nesses pontos, né? Esses pilares a gente tem que organizar muito bem. Da parte de atividade física é interessante porque o Ayurveda fala exatamente a mesma coisa. A redução de tecidos é um fator que já agrava a vata, porque o vata ele tem uma qualidade que é a leveza. Então, assim, quanto mais leve a pessoa, maior a tendência do vata agravar. E quanto mais ela fica mais leve, mais o vata agrava. Então, a atividade física realmente tem que ser mais da linha resistida, porque o aumento de massa muscular pacifica a vata. Então, para o Ayurveda, isso tem total sentido. E os exercícios, como você falou, Manon, de Pilates, eu acho muito interessante por conta do trabalho miofacial, né? Um trabalho em conjunto do músculo com a face. Eu faço treino com um professor, que é o Cláudio, aqui no Instagram ele está como Cláudio Corpo Alquímico. Eu e a Bru fizemos uma formação de Pilates, acredita, Manon? E não. aí... Na verdade, eu não duvido de nada de vocês. Aí a gente foi treinando com ele e é muito interessante porque ele fala assim, é muito interessante a gente ter uma fáscia muito bem trabalhada, porque a fáscia gasta menos energia para movimentação que o músculo. Porque se você faz o exercício facial, a fáscia ela tem uma potência elástica, que aí você, né, de acordo com a movimentação, você consegue, se você utiliza muito bem a combinação entre fáscia e músculo, você consegue gastar menos energia e ter muito mais funcionalidade, né? Então, essa conexão, né? Ter esses exercícios que geram maior consciência de como usar músculo, como usar fáscia, e tonificar também não só o músculo, mas também melhorar a potência de elasticidade facial, isso para a movimentação do idoso é muito interessante. Na medicina chinesa, a gente avalia muito se um idoso é forte pelo tamanho do passo dele. Então, você vai nas praças da China com aqueles os senhores que praticam tai chi, qigong. Você vê que eles andam assim, eles dão uma passada igual uma adolescente ali de 15 anos. Por quê? Porque esses trabalhos, né, que fazem esse equilíbrio de exercício miofacial, ele permite, né, que o idoso tende muito a ter um encurtamento isquiotibial, ele tende, né, ficar sentado na frente da TV com as pernas dobradas o dia inteiro, aí vai encurtando tudo. E os idosos lá fazem exercício pra caramba na China, né? Principalmente esses que frequentam mesmo os pontos, é muito legal. Inclusive, quando você está no consultório e você precisa fazer, às vezes uma consulta está mais longa e você precisa fazer uma avaliação mais rápida de uma fragilidade, existem duas coisas que você pode avaliar, que é você pedir para o idoso levantar e sentar de uma cadeira sem encosto 5 vezes e ver como que ele faz esse movimento, e avaliar a velocidade de marcha, que também vai de encontro a isso que você está falando. A velocidade de marcha é um preditor importantíssimo de mortalidade. Por quê? Você integra vários sentidos quando você está andando. Você precisa de equilíbrio, de visão, de audição, de massa magra, de elasticidade, de rapidez, né? Então, vai muito aí de encontro ao que você está falando. E também aquelas Blue Zones, aquele seriado da Netflix, né? Me marcou muito quando eu estava mostrando, acho que era Okinawa, que os japoneses, assim, sentados de cócoras, né? Assim, uma facilidade, levantavam, sentavam. Eles nem tinham uma prática consistente de atividade física, mas eles mexiam, por exemplo, 2 horas seguidas todos os dias no jardim. E aí tem, assim, levantar, sentar, fazer esforço, capinar. Isso
E isso era uma coisa de rotina deles, né? Então, se você olhar para essas pessoas, fica muito fácil você imaginar o que tem que fazer e como errar menos. É. O que eu acho interessante é isso, né? Do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, o processo de envelhecimento está relacionado com a diminuição da energia dos rins, especificamente uma energia que chama Qi. É uma energia como se fosse a nossa bateria de reserva energética. Ao longo da vida, a gente tende a usar mais a energia que Peraí, vem só da um nossa minutinho. nutrição. Oi? Tá falhando um pouquinho. Minha conexão tá boa para você? A sua que para mim falha um pouquinho também. Acho que É. é isso, tende a pingar um pouquinho de cada um. Volta um pouquinho aí. Tá? Na medicina chinesa, a gente tem a energia guardada nos rins, a nossa bateria energética, um tipo de energia que chama Jing. E ela não, você consegue manter ela, principalmente se você tem uma boa alimentação e uma boa respiração, né? E com isso você conserva essa bateria. Quando você come errado, quando você não faz exercício, quando você dorme pouco, você vai consumindo essa energia dos rins. E aí, quanto menos energia nos rins, mais a gente tem abertura para os processos de adoecimento, né? Então, o interessante é essa busca. Os taoístas falam muito sobre a busca pela imortalidade, né? E aí essa questão relacionada com a atividade física, né, que vai te ajudar nesse processo muscular, miofacial, a parte da alimentação, então, né, para buscar equilibrar os sabores, para fazer uma alimentação que seja direcionada para a constituição física de cada pessoa, que hoje na nutrição moderna é a parte mais direcionada principalmente para questões genéticas. O gerenciamento de estresse como um fator muito importante para não ter desgaste dessa energia dos rins. O rim, ele é um órgão que é muito desgastado por conta de uma emoção que é o medo. Tanto que o medo numa criança o que faz urinar, né? Então, perde energia de manutenção dos rins. E hoje a gente vive numa sociedade, né? Estamos num planeta com 2 guerras acontecendo ao mesmo tempo. Acabamos de passar uma pandemia, todo mundo ficou trancado em casa um tempão. Então, assim, medo, insegurança são fatores muito importantes hoje em dia, porque a gente precisa se organizar. E o que acontece muito é eu atender pacientes que eles não falam assim, eu tenho medo. Mas a galera fala assim, eu sou um pouco controladora. E essa busca por controle, no fundo, está mostrando uma insegurança, um medo da vida, do futuro, de sei lá o quê. E tem um ponto muito importante nisso que a gente está falando, que o idoso, quando ele se aposenta, a terceira idade ela vem cheia de medos, muitas vezes. Né? O idoso para de trabalhar, ele tem medo de se sentir inútil. Né? As pessoas conhecidas morrem. Será que eu sou o próximo? Né? Será que eu estou sendo um peso para quem está cuidando de mim? São várias fantasias que permeiam, né, assim, o idoso, né? Perda de pessoas próximas, esposa, esposo, irmãos, pais, né? A aposentadoria, um luto muito grande. A pandemia foi devastadora para os idosos, devastadora. Esse ponto que a gente fala da prática de atividade física, de socializar, mudou muita coisa e acelerou muitos processos. Isso para mim tem ficado cada vez mais claro. Eu atendo pacientes hoje que chegam, os filhos falam, doutora, meu pai era ótimo antes da pandemia. Depois da pandemia, a gente não sabe o que aconteceu, tem medo de sair de casa, parou de fazer atividade física. E para a gente retomar, trazer esse idoso para o centro ali do cuidado, para voltar a fazer aquilo, é muito difícil. É muito difícil. Foi assim, devastadora. Foi tanto devastadora para nós, mas eu acho que idosos e crianças sofreram bastante aí também. Sim. Né? E é isso, mano.
Acho que tem todo esse ponto, tanto que no documentário, né, dos centenários da Netflix, ele fala bastante do aspecto social, né? O aspecto social é um pilar ali para ter longevidade. E eu acho que um dos pontos é a sociabilidade, ela vai te ajudar, né, a ter tanto reservas cognitivas, tem estudos mostrando, né, que ajuda nessa parte, mas eu vejo principalmente idosos que se juntam para não só sentar, bater papo, mas assim, essa galera que se junta para fazer atividade física, né? Então, eu acho super interessante esses grupos de idosos que, lá no, por exemplo, quando eu estava em Dharamsala, fazendo estágio de medicina tibetana, quando eu saía do hospital, muitas vezes eu ia para a biblioteca e tinham grupos de idosos andando em volta da biblioteca. Tipo, a caminhada deles é caminhar em volta de templos, de bibliotecas. Todo mundo com o terço na mão, né? Tipo, que eles chamam de japamala. Então a galera ficar rezando e caminhando, assim, fazendo caminhada em volta dos templos. Então É, é muito interessante. aqui em Mogi tem muito japonês também. E aí tem várias praças, eu já atendi pacientes também que têm a regularidade de se reunir para praticar tai chi, para praticar outras atividades deles, assim, e isso faz parte de um treinamento cognitivo também, que é muito importante para a gente diminuir a fragilidade na demência, na fragilidade neurológica que a gente fala, né? E aí está incluso também não só atividade física, mas curso de línguas, aprender a bordar, aprender a costurar, né? Enfim, tem uma infinidade de coisas que a gente pode trazer para o idoso, né? Agora com mais segurança depois que passou a pandemia. Né? Sim. E do aspecto nutricional, Manon, para o Ayurveda, para a medicina chinesa, nossa, eles têm várias orientações assim da alimentação do idoso. Para o Vata, essa questão de desnutrir, perder tecido, eles dizem que você precisa de duas coisas. Primeiro, melhorar sua capacidade digestiva. Isso é, não adianta também entupir o idoso de comida e o idoso falando assim, não aguento mais comer. Não, tem que comer para ficar forte. E nem de Então, medicação, né? Porque, desculpa te interromper, mas assim, vai falar. a gente tem um problema tão grande hoje que o idoso, se ele tem uma pressão alta, ele vai no cardiologista, se ele tem um DPOC, ele vai no pneumo, se ele tem uma diabetes que não é uma diabetes grave, ele vai no endócrino. Cada um coloca uma medicação, ele está com depressão, ele vai no psiquiatra, o psiquiatra coloca uma medicação, e quando a gente junta 8, 9 medicações que interferem muitas vezes na digestão, o idoso fica nauseado, perde o apetite, e aí a gente entra numa cascata, né, de iatrogenias aí. Então, essa parte digestória, ela tem que estar funcionando, porque senão a gente não consegue fazer o básico, que é manter essa reserva, né, nutricional. Exatamente. Então, eu vejo isso, muita gente falando, mas daí eu dou algum suplemento para ele. Eu falo assim, a primeira coisa é tentar melhorar a capacidade digestiva. Então, assim, beleza, tem essa questão, né? Tem a polifarmácia, que acaba complicando um pouco, altera a microbiota intestinal, altera a pH do estômago, tem aquelas medicações de, por quanto tempo vai tomar? Pega esse omeprazol, mas vai tomando aí, altera pH de estômago e piora várias questões, né? Fator intrínseco, absorção de B12. E aí, que muitas vezes com algumas medicações, né, algumas suplementações ou coisas naturais, a gente consegue dar conta, como por exemplo, chá de gengibre, um chá de alcaçuz, um chá, né, alguns chás que podem ajudar a melhorar a capacidade digestiva. E daí, no segundo ponto, dá uma alimentação que é tônica e nutritiva para essa pessoa ganhar massa muscular, ganhar tecidos. É muito interessante porque muitas vezes as pessoas confundem o Ayurveda com o hinduísmo e acham que o Ayurveda não orienta o consumo de carne, mas para trabalhos de pacificar o Vata, muitas vezes é orientado carne, numa forma que é mais fácil de digerir, como por exemplo o caldo da carne, como por exemplo a carne que é muito bem cozida para ficar bem mais fácil de digerir. Alimentos outros que são nutritivos, como as raízes, que são tônicas dos rins,
para a medicina chinesa, e para o Vata vem debaixo da terra, né? Então, que vem da terra e estabiliza esse excesso de ar, de secura. O gergelim preto, ele é também muito usado, tanto na medicina chinesa quanto no Ayurveda, como um elemento tônico, e também, hoje, super fácil acesso. De alimentação também o uso dos sucos. As pessoas muitas vezes demonizam os sucos por falar assim, aumenta o índice glicêmico. Não, tudo bem, tem essa questão. Mas lembrando que a insulina é um hormônio anabolizante, né? Então, por vezes, se a pessoa tem uma insulina baixa, às vezes até baixa demais, outro dia eu fui dosar a minha, deu 2,5 minha insulina. Falei, gente, que bizarro. Mas assim, porque eu sou um vatinha, né? Para eu ganhar uma massa muscular, o trabalho aqui é árduo. E para perder, assim, pulo uma refeição, já perco, né, meio quilo. Então, assim, a questão do uso dos sucos, né, seria interessante por essa ação de insulina. E outras questões, né? De uns alimentos tônicos, como eles usam, por exemplo, a uva passa, a tâmara, várias outras coisas são bem interessantes para esse ganho de massa muscular, para evitar essas questões relacionadas à diminuição de força, né? E às vezes o que a gente vê é que o paladar do idoso muda muito, né? Tem uma alteração nas papilas gustativas. O idoso, ele passa a ter um paladar, muda o paladar. E aí, às vezes, passa a aceitar menos carne mesmo, né? Aquele que não é vegetariano. E aí, a gente às vezes precisa suplementar proteína também, né? Sempre tomando muito cuidado com a parte renal, né? A gente precisa dosar isso também, por isso que é uma medicina muito fina, né? A gente não é uma prescrição igual para todo mundo. E eu acho isso também muito legal, porque a gente precisa individualizar, né? Então, esse ponto também, a gente sabe que às vezes vai precisar suplementar proteína para aquele idoso que faz atividade física, creatina. Então, a gente também precisa ir para esse olhar, né, Henrique? Acho que juntar as duas coisas, os dois saberes aí, né? E na nossa geriatria convencional zona, Manon, o que se fala mais? Eu acho que está relacionado com a suplementação proteica, né? Acho que tem a creatina. Hoje já tem produtos de farmácia, até na farmácia convencional, tipo Nutren, esses outros que têm um alto valor proteico. Hoje o que se fala mais na geriatria é mais essa questão proteica, né? Essa questão proteica e também calórica, que a gente sabe que eu preciso de 1 a 1,5 gramas de proteína no dia, né? E aí a gente precisa variar as fontes. E se a gente não consegue essa quantidade né, das fontes que a gente tem de carne, oleaginosas, essas outras fontes que a gente comentou, eu preciso suplementar, principalmente para o idoso que faz atividade física. A gente pensa whey mesmo, pode ser whey, mas também tem alguns suplementos que tem HMB. Tem um suplemento da Ensure que é muito bom, a Ensure Advance, que tem HMB, e aí a gente gosta bastante. A gente só precisa tomar cuidado com a questão da função renal, para a gente ficar atento a isso. E o outro ponto é esse ajuste calórico aí, que eu preciso ficar de olho, porque é o que a gente estava pensando, você estava falando sobre o quanto a gente fica vata quando a gente envelhece, e eu estava pensando num ponto também, que é um outro extremo ali, que vai para outra minha área de paixão, que é o cuidado paliativo, que a maioria das pessoas morre vata. A gente morre emagrecido, a gente morre sem apetite, faz parte do caminho natural aí. Voltou? Voltou? Você tá meio tremido aqui, mas eu tô te vendo, te ouvindo um pouquinho. Então, beleza. Pode continuar. Tá. Você terminou? Porque para mim Pode travou. continuar. Sim.
Não, onde você me escutou? Não. Eu Oi. estava falando que a gente estava falando que cada vez que a gente fica mais idoso, a gente fica mais vata. Isso. E aí a ideia é Acredito a que sim. gente desvatear, certo? Exato. E no cuidado paliativo, a gente vê que, por exemplo, pacientes oncológicos com doenças oncológicas avançadas, idosos com demências avançadas, eles morrem vata. Eles morrem emagrecidos, desidratados, anoréxicos, e isso faz parte do caminho natural da vida. Já parou para pensar, Rick? Que quando a gente chega no final da vida, a gente morre vata mesmo. Esse é o caminho natural. Mas, para eu morrer bem, eu preciso dessas reservas, para chegar lá e morrer bem. Exato. Então é isso, tem que ter essa questão de ganho de massa muscular, ter muito cuidado com essas perdas de peso, atividade física, sempre fazer uma resistida junto, não fazer só atividade aeróbica, né? Para o Ayurveda, como o Vata tem relação com movimento, tudo que você faz movimento demais, se desloca demais, acaba agravando Vata, e é o que a gente vê, né, no shape, principalmente de maratonistas e pessoas que fazem, né, esses treinos muito longos de aeróbica. A questão do Vata, ele tende a essa questão de um isolamento, assim, né? Muitas vezes, então, essa questão social, o trabalho é muito importante, a alimentação que seja nutritiva e tônica para todos os tecidos, acho que tem uma visão também muito da gordurofobia, né? Da nossa sociedade, que a gordura é ruim, porque a gordura e placa de ateroma e vai, né, causar AVC, infarto. Mas assim, a gordura é importantíssima para o nosso metabolismo. O tecido gorduroso é um grande pacificador de vata. Então, eu vejo que é muito importante. E a questão do sono, né, Manu? Idoso também, o sono vai ficando todo bagunçado, muito quebrado, né? Começa a ter essas diminuições da melatonina. E o sono a gente sabe que é importante para o GH. O GH é importante para o IGF-1, que vai lá também aumentar a massa muscular. Então, assim, um sono de qualidade é muito importante. Aí vem todas, né, as orientações de higiene do sono. A questão do ciclo circadiano, né, os pulsos de testosterona no começo da manhã. Então, a gente tem que seguir, né, quanto mais a gente investir no nosso estilo de vida, seguindo orientações, né, bem direcionadas principalmente para pacificação de vata, existe uma tendência muito grande da gente conseguir equilibrar nosso metabolismo e chegar nos 70, 80, 90, benzaço. E o idoso precisa de rotina, né, Rick? O que acontece muito dessa questão do sono, tem tantos transtornos de humor que são muito comuns nos idosos, que influenciam bastante o sono, mas também tem outros déficit cognitivo, síndromes demenciais, pródromos de síndromes demenciais, mas também tem a inatividade. O idoso parou de trabalhar, fica ali de frente à televisão, dá sono, dorme no sofá. Aí almoça, deita na cadeira, dorme mais um pouquinho. A gente vai perdendo a nossa rotina depois que a gente para de trabalhar, né? Para de trabalhar, enfim, quando chega ali na terceira idade, se você não tem uma rotina, o seu dia fica ocioso e o idoso tende a ter um pouco mais de sono, dorme mais, chega à noite não dorme, né? E aí eu queria falar uma coisa muito importante também, que a gente está falando aqui da síndrome de fragilidade, como essa diminuição de energia, de apatia, mas de lembrar, Rick, que a gente precisa estar atento para diagnósticos diferenciais. Então, se eu estou diante de uma pessoa que está com apatia, perda de peso, fadiga, eu preciso não só encarar aquilo como idoso frágil, eu preciso olhar, será que tem alguma outra coisa por trás? Então, vou investigar se tem uma síndrome demencial ali insidiosa, um transtorno de humor, uma doença que ele tem que não está bem controlada, uma insuficiência cardíaca, uma DPOC, um câncer. Então, eu preciso também pensar em diagnósticos diferenciais. Não imaginar, é só síndrome de fragilidade, faz atividade, come bem, socializa, que vai dar tudo certo. Né? A gente também tem esse outro olhar
para o screening do que a gente não pode perder de vista, né? Que são coisas que são também muitas vezes corrigíveis, né? E outra coisa que alguém perguntou assim, o que é morrer bem? O que é morrer bem para uma paliativista? Nossa, isso aí é uma aula. Meu Deus, aí a gente vai precisar de outra live para falar sobre morrer bem. Porque Nossa, ia ser uma live muito massa. Vamos morrer fazer bem essa. morrer bem abre um leque aí de questões de valores muito pessoais, né, de bioética, do que você considera que é viver bem, o que você considera que é qualidade de vida, né? Então, acho que não é só da gente construir reservas, mas também da gente pensar, muito da gente pensar sobre como quer morrer, sobre o fato de que a maioria de nós vai morrer de uma morte anunciada, né? Quantos por cento, Manon? 80, né? Você falou uma vez? A maioria de nós, Rick, eu não lembro a porcentagem certa, assim, mas a maioria de nós vai morrer de morte anunciada. A minoria vai morrer dormindo, vai ter um ataque súbito do coração e vai morrer. Então, a gente vai ter uma doença crônica ou uma doença que vai gerar uma incapacidade. Então, a gente vai saber que vai morrer. Então, aí abre um leque para a gente falar sobre morrer bem outro mundo aí, né? Ai, travou de novo. Eu vi da incapacidade e tal, Trava mas... um pouquinho o seu. Eu O acho, que você falou? eu acho que tem muito desses valores, esse morrer bem com fatores psicológicos, espirituais, as questões de propósito de vida, se você conseguiu, né, trazer e servir o mundo e fazer coisas dessa forma que você conseguiu realizar, ou se você viveu muito a vida mais fazendo o desejo dos outros do que realmente fazendo o que você tinha vontade de fazer. Acho que tem muitas questões a serem avaliadas nessa questão do morrer bem, né? Eu acho que você tocou num ponto que a gente não falou de pilar de construção de reservas, que é a espiritualidade. Que eu tinha falado das 5 casas lá, e aí faltou a casa da espiritualidade. Que as pessoas linkam espiritualidade à religiosidade, né? E é algo muito mais que isso. Tem muito mais a ver com o sagrado de cada um, de onde está o sagrado de cada um, do que estar ligado a uma religião. E não necessariamente ter Deus. Um ateu pode ser uma pessoa espiritualizada, né? Então, é outro pilar que sustenta, que dá significado e que ajuda a passar, inclusive, por essas perdas de funcionalidade e dessa morte aí que está se anunciando e que inexoravelmente vai chegar para todo mundo em algum momento, ou para algum de nós, né? Algum perto de nós. É isso, querida. O que mais que você quer trazer para nós? Eu me esgotei aqui já. Esgotou nada. Você nem falou de meditação, mas olha, que é outro ponto, né? Mas é que o envelhecimento é muito heterogêneo, né, Rick? Eu acho que ficar esse ponto assim de que a fragilidade ela não é uma doença, mas ela age na expressão das doenças e que se a gente puder juntar ali os saberes tradicionais com os saberes catedráticos para a gente construir boas reservas e procurar profissionais que tenham esse olhar para esse ponto, né? Não só para a ponta do iceberg ali, mas para a profundidade e a individualidade que é o ser humano, né? Sim. É isso, Manuzita. É ir na raiz do problema, né? Ter uma visão muito preventiva, ter um cuidado com o estilo de vida, não ficar olhando só para as doenças e aí ficar medicando cada uma das doenças, mas entender o fator que causa esses processos de adoecimento, né?
E muitas vezes está aí, está no estilo de vida. E tem essa questão, né, que a gente falou de vários pontos, como atividade física, alimentação, parte social, mas também essa questão da relação mente-espírito, né, também é muito importante entender nossos processos, muitas vezes de limitação e aumentar nossa capacidade de aceitação, diminuir esse desejo por controlar nossa experiência e conseguir se abrir para a vida, né? Para poder receber as coisas que a vida tem para trazer, que são tão incríveis. E eu acho que sempre é a hora, né? Eu já escuto muitas vezes assim também, ah, sou idoso, já sou velho já. E sempre é a hora para a gente estar aberto, né? Sempre é a hora para a gente aprender e também trazer o idoso para essa realidade, né? Porque muitas vezes o idoso fica marginalizado, né? Como aquele que não tem nada a acrescentar, como aquele que já viveu, e na verdade, às vezes a gente precisa trazer a experiência, trocar. Eu gosto muito de falar dessas trocas que são muito importantes, da convivência do idoso ali com as crianças, com os jovens, e essas trocas, cada um aprendendo um com o outro ali. Isso aí. Muito bom, Manuzinho. Valeu, galera, para todo mundo que esteve por aqui, que comentou. Que bom que tivemos vários elogios aí. E a gente vai fazer mais, né, Manonzita? A gente pensa num próximo tema aí. Acho que a parte dos cuidados paliativos, essa questão dos últimos anos, meses, ou esse diagnóstico, né, de uma doença terminal, uma doença crônica intratável, seria um tema muito bom para a nossa próxima, né? Eu amo. Eu sou suspeita. Podemos. Então, valeu demais, querida. Vai Saudade, lá. Rick. Também. Vamos. Bom, temos nossa viagenzinha chegando aí já também. A gente se vê. Tá bom? Beijinho, né? Beijo. Valeu, querida. Valeu, pessoal. Essa live vai ficar Obrigada, gravada. Daí, se vocês quiserem assistir, depois também se acreditarem que essa live vai trazer benefícios para a vida de outras pessoas, conhecimentos úteis para outras pessoas, comenta lá, curte, salva, compartilha, porque daí essa live vai chegar para mais pessoas. Tá bom? Valeu, Beleza. gente. Boa noite. Beijos.